Boa tarde. Tal como prometido, trago aqui hoje, na impressão 3D, os lithofanes. Embora o litofane seja algo que nós estamos a utilizar bastante na impressão 3D, ele já existe há algum tempo, os ceramistas já o faziam, e, por definição, o litofane é uma forma de arte tridimensional que utiliza a variação da espessura do material para criar imagens detalhadas ou mais detalhadas quando são atravessadas pela luz. Nós aqui, no nosso exemplo, temos um litofane feito com a imagem do Dr. House, em que do lado esquerdo nós conseguimos entender que está ali uma fotografia de uma pessoa, mas se não tivéssemos a imagem do lado direito ligada, não conseguiríamos perceber facilmente quem é aquela pessoa. Ligando a luz por trás, nós passamos a ter uma percepção mais real da imagem e passamos a ter imagem em relevo. Qual é que é a vantagem de um litofane em relação a uma fotografia? Por exemplo, num jogo. E nós falamos sempre aqui na questão da abordagem pedagógica e de podermos imprimir peças para trabalhar com os nossos alunos. Um litofane, por exemplo, na construção de um jogo, nós podemos ter várias peças que, estando desligadas, não se entende ou não se entende muito bem o que é que são. À medida que vamos jogando, por exemplo, vamos ganhando peças e vamos iluminando num tabuleiro com um LED. E elas vão sendo percepcionadas de uma forma diferente. Também temos outras situações em que nós podemos utilizar os litofanes. Uma dessas situações é quando é difícil ou muito difícil modelar um objeto para 3D puro. Se eu não conseguir fazer um objeto em 3D, eu posso recorrer a um litofane. Agarro numa imagem e consigo criar um objeto que tem relevo. Tendo relevo, ele acaba por ter uma forma de visualização diferente daquela que seja uma fotografia apenas. Nós também não nos devemos esquecer que os litofanes podem ter mais relevo ou menos relevo. Nós podemos ter litofanes com muito relevo ou podemos ter litofanes com quase relevo nenhum. Portanto, tudo depende da forma como nós o vamos criar. Agora, eles são muito interessantes para, de uma forma rápida, nós conseguirmos criar algo que tenha um pouco do 3D no objeto. Antes de passar à explicação dos tipos de litofanes e como os fazer, é importante que fique claro que os filamentos mais escuros não resultam em bons litofanes. Por exemplo, o filamento preto é um filamento que não vai ser facilmente atravessado pela luz, portanto, não será um filamento bom para fazer um litofane. Da mesma maneira, eu também considero que os filamentos incolores também não resultam em bons litofanes. Porquê? Porque esses já se deixam atravessar demasiado pela luz. Portanto, o melhor será um filamento opaco, colorido, ou se usarmos um filamento um pouco mais transparente, convém que ele seja colorido e não seja incolor. Vamos então entender que tipos de litofanes é que nós temos e para o que é que os podemos utilizar. O primeiro tipo é o litofane positivo. Nós também temos o litofane negativo. Aqui a ideia, para nós percebermos, funciona um pouco como no caso das fotografias e dos negativos das fotografias. Portanto, num litofane positivo, nós vamos ter a fotografia. As áreas, por exemplo, aqui no caso do cão, que são escuras, elas vão ficar mais grossas no litofane. Se nós olharmos aqui para o nariz do cão, ele é preto, os olhos são escuros, estas áreas vão ficar escuras, as áreas que estão ao branco vão ficar mais finas, as que estão a castanho vão ficar mais ou menos intermédias para lhe dar algum relevo diferente. Assim, quando for iluminado por trás, o litofane que nós temos aqui em baixo, as áreas mais espessas vão bloquear mais a luz. Portanto, aquelas que são mais escuras bloqueiam mais a luz, logo continuam a ser mais escuras. E vão resultar numa parte mais escura na imagem. As áreas finas vão deixar passar mais luz. Portanto, vão criar regiões mais claras.
Isto quer dizer que a imagem final vai ser fiel à imagem que nós tínhamos no início. Portanto, se nós olharmos aqui não é perceptível, mas se iluminarmos esta imagem, ela vai ficar mais fiel à imagem do cão do que no caso de termos um litofano negativo. Mas também existem os litofanos negativos e, no caso, os litofanos negativos funcionam de forma contrária. Aquilo que é escuro passa a ser menos espesso para ser mais facilmente atravessado pela luz e aquilo que é claro passa a ser mais escuro e não vai ser tão facilmente atravessado pela luz. Aqui nós estamos a falar em aplicações mais artísticas e um pouco mais desviadas da realidade, ou então para criar outro tipo de objetos utilizando o litofano como molde, por exemplo. Um dos poucos aspectos que nós temos que considerar é a proporção de pixels que nós vamos utilizar. Não é nada de fantástico, nem difícil de fazer, mas temos que saber à partida de que tamanho é o litofano que nós queremos fabricar, e também convém sabermos qual é que é o diâmetro do bico da nossa impressora. Assim a fórmula é simples. A largura do litofano vai ser colocada aqui na fórmula, que vai dividir por metade do diâmetro do bico. Um exemplo, para um litofano de 150 mm e uma impressora com bico de 0,5, temos 150 a dividir por metade do diâmetro do bico, dá 150 a dividir por 0,25, dá 300 pixels. Aqui é importante fazer um parênteses. Esta resolução que aqui está não é a resolução que nós vamos dar à impressora para impressão. Não é aquela que nós definimos no Cura ou no programa de fatiamento. Isto é a resolução que nós queremos que o nosso litofano tenha quando é fabricado o ficheiro ou quando é composto o ficheiro do litofano. A resolução de impressora vai ser mais à frente no programa de fatiamento e aí sim nós convém utilizarmos uma boa resolução. Quanto mais resolução, mais definido é o nosso litofano. E outro aspecto que também é muito importante é a impressão de um litofano deve ser sempre feita mais lentamente do que normal. Portanto, para termos uma boa resolução, temos que baixar a velocidade da impressora e temos que aumentar a resolução de impressão. Estes parâmetros são definidos no Cura, não aqui. Portanto, nós aqui vamos explicar até o STL. Depois, a partir do momento em que agarramos no STL e colocamos no Cura, aí temos que baixar a velocidade de impressão e aumentar a resolução da impressora para aquilo que nós acharmos que podemos aumentar, tomando em conta o tempo que temos para imprimir as peças, né? Para fazer então este litofano, eu vou utilizar um programa gratuito. Ele existe online, não é preciso instalar nada. Tudo é feito no browser. É o endereço que aqui está, mas vai ficar aí embaixo no vídeo também. É o 3dp.rocks/litofano. Este programa é muito simples de trabalhar, como nós vamos ter a oportunidade de ver agora. Então vamos pôr mãos na massa e algumas das alterações que nós podemos fazer no início encontram-se logo aqui no setting. Se vocês repararem, ele não tem muita coisa para nós fazermos por aqui. Portanto, temos Images, que é onde nós vamos buscar a nossa imagem. Temos o Settings. O botão do Patreon é, como este programa é gratuito, se quiserem contribuir para os desenvolvedores do programa, podem ir ao Patreon deles. Mas aqui embaixo temos alguns modelos de litofanos que podemos fazer, desde o flat, que é o nosso quadrado ou retângulo, até o cilindro. Podemos fazer uma meia esfera, uma esfera. Por exemplo, se quisermos imprimir uma fotografia da Lua, é capaz de ser interessante utilizarmos a esfera. O que eu vou alterar no settings é muito pouco, apesar de ter outros parâmetros. Portanto, primeira coisa, no Model Settings, quando nós carregamos em Settings, a primeira opção é Model Settings. E aqui é que eu vou definir o tamanho do litofano que eu quero. Vocês agarram na imagem, colocam lá a imagem, mas o tamanho do litofano é definido por vocês. Eu vou deixar este em 100 mm, com uma espessura thickness, é a espessura de 3 mm. Não convém fazer litofanos muito grossos,
Não se esqueçam, quanto mais material, menos luz passa. Aqui vou criar, tenho mas vou pôr 2 milímetros de fronteira. Portanto, vou fazer uma moldurazinha à volta. E aqui este parâmetro é bastante importante. Por definição, ele está no 0.8. Eu costumo utilizar o 0.6. Isto é a camada mais fina. Poderão perguntar, então, mas se nós pusermos ainda mais fino, melhor, mais se deixa atravessar pela luz. Não necessariamente. Não se esqueçam que a maior parte das impressoras a camada mais fina é 0.2 e se vocês colocarem aqui a camada mais fina de todas, vai ser a vossa primeira camada. Se vocês tiverem a camada demasiado fina, podem correr o risco de quando a retiram da impressora, ela ficar lá agarrada e não só, ela ser demasiado transparente e não dar uma imagem fidedigna. 0.6, 0.8 é bom, mais do que isso é muito grosso, abaixo disso é demasiado fininho. Nestes parâmetros aqui em baixo eu não costumo mexer e costumo mexer no Image Settings, apenas no se quer uma imagem positiva ou negativa. Neste caso eu quero uma imagem positiva. Se quisesse uma negativa, bastava mexer no slider para o lado direito. Portanto, positiva. Vamos a Images e vamos então carregar uma imagem para lá. Eu tenho aqui o exemplo que tinha no slides, vou pô-lo aqui, que é o nosso cão, e já está. Ele gerou o litofano. Vamos ver. Cá está ele. O que é que eu posso fazer agora? Agora, retirá-lo para a impressora. Portanto, eu vou agarrar aqui, Download, e vai-me sair um STL. Se eu agarrar neste STL aqui e o abrir, vou abri-lo no meu programa de fatiamento, no Cura, e a partir daí então é que eu vou definir a velocidade a que eu quero que ele seja impresso, a resolução que eu quero que ele seja impresso. Portanto, isto é um ficheiro STL perfeitamente normal, igual aos outros. Vou passar o ficheiro para o meu Cura e depois vou imprimi-lo. Nada mais simples do que isto. Não se esqueçam, a cor do filamento é importante. Filamentos demasiado escuros não resultam muito bem. Filamentos demasiado claros, se forem transparentes, também não resultam muito bem. Espero que seja útil este vídeo e, caso tenham alguma dúvida, coloquem e eu tentarei responder. O próximo vai ser sobre o Onshape. Até à próxima.